Bom dia, meus amados. Hoje, sábado, como sempre, é o dia que eu venho aqui conversar um pouco com vocês. Este sábado, primeiro sábado de fevereiro de 2023. Portanto, hoje, 4 de fevereiro deste ano de 2023, que é um ano, pela numerologia final 7, um ano de mudança. Cada 9 anos, porque os números eles sempre fecham a soma de 1 a 9, e cada ciclo de 9 anos temos um ano de mudanças. Mas temos que entender que este ano de 2023 é o ano 7 que está dentro daquela janela de tempo que vai ali de 2018 a 2027, aonde vão ser vistos, vividos e experienciados a maioria dos eventos que a Terra precisa passar neste momento que eu chamo de núcleo da fase final da transição planetária. Eu diria, o miolo do pão, né? É muito importante. Então não é um ano simples de mudança, é um ano, eu diria, o mais importante entre todos os anos de final 7 que já aconteceram nesse planeta. Portanto, vamos nos agarrar bem, porque, como já foi dito outras vezes, seu barco balançava antes, agora é que ele vai realmente atravessar os vergalhões oceânicos, né? Mais difíceis. Mas também vamos aproveitar o passeio, porque nós estamos aqui agora degustando a reta final desta longa caminhada que cada alma encarnada já viveu neste planeta de terceira dimensão de provas e expiações. Mas neste sábado eu vou trazer um tema que já vem martelando alguns dias, principalmente esses últimos 6, 8 dias. É sobre o segundo ceifador. Lá em 2020 eu escrevi um texto sobre os ceifadores, né? O ceifador. Não lembro mais se era os ceifadores ou ceifador, mas falei sobre isso. O ceifador anunciado na época era o ceifador número 1. E todo mundo sabe quem foi o ceifador, né? Número 1. Foi aquela coisa horrorizada, né? Horrorizante que todo mundo viveu já no começo de 2020. E começou lá na China, lá na Ásia e veio, né? Rapidinho, porque tudo hoje anda de avião, é tudo muito rápido. Mas primeiro de falar do segundo ceifador, vamos novamente, mais uma vez, deixar bem claro aqui. Foi colocado muito medo nas mentes humanas desde sempre. As mentes estão impregnadas de crenças limitantes, de medos, de traumas. É impressionante chegar neste momento da humanidade, no final da transição, e ainda precisarmos todos nós limpar tanta
tanta imundície, tanta sujeira, tanta ancestralidade, tanta coisa negativa dentro de nós. E essas coisas foram colocadas dentro de nós, através de situações, obviamente, vividas também, mas são crenças. Então, esses dias foi falado do Apocalipse. Até pouco tempo, a maioria achava que o Apocalipse era uma tragédia, era o fim do mundo. E não é verdade. Olha como colocaram as palavras nas mentes humanas. Apocalipse é uma coisa maravilhosa, pois é a verdade sendo mostrada. As revelações. Mas é só olhar no dicionário. Mas o problema é que as pessoas não costumam ler, não costumam estudar, não costumam então procurar as coisas. Vai no Google, vai no dicionário, vai aonde quiser. Apocalipse é a revelação. Mas então por que tanto medo? E por que todo mundo achava que era o fim do mundo? Porque foi colocado nas cabeças. Como se diz, uma mentira dita 1000 vezes, ela se torna uma verdade absoluta. É uma coisa espantosa, mas é verdade. E os ceifadores não é diferente. Todos, ou quase todos, e olha, eu posso dizer que mais antigamente ali, há umas par de décadas atrás, até eu podia acreditar que ceifadores era coisa ruim, era a morte. Eu não sei de onde é que a gente tirou isso, mas, como eu disse, uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade absoluta. Então, aquele ceifador, quem é que é o ceifador? É aquele que colhe. Lá na lavoura, lá na agricultura, lá na seara, o ceifador é aquele que salva a produção, vai colher o grão, colocar no abrigo, colocar em segurança. Vamos dar um exemplo, tanto falado quando se fala em ceifador, o trigo. Se o ceifador não colhe o trigo se perde. Então ele vai lá, colhe e guarda no celeiro. Como é que faz a ceifa? Cortando a palha e tirando o grão, ou batendo, né? Tem que bater. Quem conhece trigo sabe, o trigo é uma espiga dentro da palha e essa palha ela é fechada, ela segura o grão preso, senão o grão cai no chão antes da hora. Quando está maduro, aquela palha está seca, uma pancada na espiga debulha o grão sai limpo. O ceifador faz isso. Então, quando se fala em ceifador, é preciso entender que é tempo de colheita. O que é o tempo de colheita? Que a semeadura está pronta, o tempo percorreu suficientemente o tanto que precisa e agora a produção precisa ser recolhida. Então nós podemos comparar as almas que vieram para este planeta, foram semeadas, porque existe essa metáfora, semear as almas pelos mundos, né? Nós somos sementes, já foi falado isso tantas vezes, e são as sementes que são semeadas. Nós somos sementes estelares. Fomos semeados aqui nesse planeta e chegou o tempo da maturação. Findou-se o tempo necessário para que essa semente germinasse, crescesse, produzisse os seus frutos e, enfim, aprendesse as suas lições, que essa é a verdade. Todos nós já aprendemos as lições, estamos maduros, prontos para ser colhidos. É o tempo final
do mundo de provas e expiações. Um novo ciclo vai se abrir, porque esse vai ser fechado. É a transição planetária também, como se diz sempre. Não tem como encerrar a velha Terra, o ciclo de provas e expiações, sem colher todas as sementes boas. Depois sim, aquilo que é joio, que é palha, aquilo vai ser queimado, deixa lá para adubo, né? Enfim, não se colhe, o que não presta não se colhe. Eu coloquei no texto quarta-feira com o título, né? Tudo que não presta morre por si mesmo. O joio também vai ser assim, a palha. Vai ver lá na roça onde é colhido o trigo, a palha vai ficar lá no chão, em poucos meses aquilo se decompõe, porque não é para ser colhida a palha, é só para ser colhido o grão. Então o ceifador ele vem fazer a colheita, preservar, para que não se perca as almas. Então o ceifador não é um carrasco, ele é o amigo da boa alma. Ele bate um pouco sim, ele precisa bater para tirar o grão. Senão o grão não sai de lá, tem alguns que são resistentes. Aquele que sai fácil, sai no primeiro ceifador, sai sozinho. Aí já vem, né, para colher, já vai para o celeiro. O ceifador bate para colher mais grãos, para não se perder. Então quando veio o primeiro, se vocês procurarem lá na minha página, no Google, lá digitar lá o ceifador, o primeiro ceifador, não sei, lá vai, e bota o meu nome, vai aparecer o texto. Eu não vou ter tempo agora de ficar pesquisando para ver como é que foi o título, mas é mais ou menos isso. Foi dito que aquele vírus que trouxe uma pandemia tão propalada era um ceifador, sim. Mas não, ele não veio aqui para matar as pessoas e causar o desencarne das pessoas. Porque a gente está cansado de dizer aqui que todo mundo tem um plano de alma e tem um prazo de vida. Aconteça o que acontecer, ninguém morre antes daquele prazo, mas todos morrem naquele prazo estipulado por ele mesmo antes de encarnar. Então, para morrer não precisa nem ter causa, mas sempre tem uma causa lá, porque o atestado de óbito vai colocar alguma coisa. É uma exigência, né? Então, nós tivemos esse ano 2022 mais mortes no Brasil, que dá para provar isso pesquisando nos cartórios, e no mundo inteiro também, mas não tem como pesquisar lá nos outros países, né? Nós não temos essa condição. Mas aqui no Brasil é só entrar lá naquele site dos cartórios e pesquisar lá os óbitos. Vamos ver que 2022 teve mais mortes que 2020 e 2021, pico da pandemia, né? É porque morre-se quando chega a hora, independente do que acontece. Assim como ninguém passa o que não tem que passar, ninguém morre antes da hora. Mas o ceifador não veio aqui para matar ninguém. Ele não mata uma pessoa, não faz um desencarne. Ele só bate para tirar o grão. Então vamos explicar como funciona isso. Quando veio a crise da saúde, não vamos aqui discutir os prós e os contras, vamos discutir aqui o efeito. Todo mundo teve oportunidade de se trabalhar, sair da palha e se recolher ao celeiro. Como assim? Ficando pronto. O que significa? Trabalhando o seu eu interno. A solidariedade, a compaixão, o amor incondicional, o respeito. As primeiras semanas foram fantásticas. Trabalharam muito bem. E muita gente aproveitou e ficou naquela condição mais elevada.
dentro daquilo que nós consideramos de ética, moral, espiritualidade, um ser mais justo, mais honesto. Então as primeiras semanas foram tranquilas, né? Deu aquela pequena colheita, que eu acho que foi o que ficou. Porque depois, passado um mês, dois, nós vimos tudo o que aconteceu. Discussões, brigas, interesses, ofensas, julgamentos, ditaduras em cima de certas ordens, mas principalmente o posicionamento de muita gente discutindo o remédio X é bom, o remédio X não é bom, isso presta, isso não presta, essa técnica funciona, essa não funciona, e todo mundo discutindo como se fosse duas torcidas num estádio de futebol, querendo ganhar na base do grito. Isso foi o efeito contrário. Como se diz, aquele tiro que sai pela culatra. Mas muitas pessoas, além de não aproveitar a oportunidade de se desfazer da palha e ser recolhida pelo ceifador ao celeiro, ficaram tão agarradas à palha que provavelmente vão ser queimadas junto com a palha. Muitas já foram, outras vão ser, né? Mas isso não quer dizer que vão morrer. Quer dizer que elas vão entrar na frequência daqueles que vão para um outro planeta ainda de provas e expiações. Perderam a oportunidade de evoluir, de ir para a nova Terra. Foi dito na época que os ceifadores seriam vários, não se sabe quantos, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, mas eles são em série, porque o tempo se esgota rapidamente. Eu, para ser sincero, até achava que viria ainda um pouquinho antes, mas ele veio agora em 2023. Já está aí. E ele vai ser intenso e rápido. Este não vai levar 2 anos. Talvez não vá nem até o final deste ano. Talvez seja alguns meses. Mas vamos contar o ano 2023. Vamos dar esse prazo para ficar mais confortável. Este já está anunciado. Já está anunciado, já está aí e vai fazer como é que se diz? Passar a rede, né? Este segundo ceifador foi ou está sendo denominado de o desapego. Olha que interessante. As pessoas dizem, mas o que tem a ver o ceifador com o desapego? Tem tudo a ver. Para herdar a nova terra, quem está muito apegado a coisas materiais corre o sério risco de ficar preso à densidade da terceira dimensão. A quinta dimensão é sutileza, não tem nada de densidade. A matéria é muito sutil, é muito leve. Tudo é cooperação, não é mais competição. Esse negócio de querer ganhar sempre, a qualquer custo, pisando em cima de todo mundo, desrespeitando códigos de ética, de moral, de respeito. Porque desapego não é só de coisas, de bens. Ali que está o grande engano. Claro que tem gente que nunca está saciado. Quanto mais tem, parece que menos tem. O mais infeliz é, porque não consegue mais. Mas o apego a certas situações, poderes, querer ter razão sempre, se apegar
a cargos, a vantagens. Isso é em tudo. É no setor privado, no setor público, é no esporte, é nas finanças, é na política, é nas religiões, é na razão, o que querer ter razão, né? Porque eu sei, porque eu acho que é isso e tem que ser assim, e os outros que se danem, né? E também o apego a pessoas, sim. Eu vejo muitos comentários nos meus textos lá, tá lá publicamente, é só olhar. Ah, porque como é que eu vou fazer? Depois eu vou para Nova Terra e meus familiares não vão. Bom, em primeiro lugar, ninguém sabe se vai para Nova Terra ainda. Vamos falar bem a verdade. Ninguém está garantido, não. Um terço da humanidade vai. Vamos fazer o possível para ficar nesse um terço. Mas tem a opção, não quer se desapegar, você acha que os familiares não vão, que pode ser talvez o contrário, mas você acha que eles não vão, fica na terceira dimensão, vai junto. Mas vai chegar lá, não vai nem saber mais que eram teus familiares, ou você lembra dos familiares das vidas passadas? Alguém lembra? Se alguém lembra, me avisa. Porque eu não lembro de nenhum dos meus familiares. Se eu tenho 1000 vidas passadas, eu não lembro nenhuma vez quem foi meu pai, minha mãe, meus filhos, meus irmãos, minha esposa, e se quando eu fui mulher na alguma vida, meu marido, eu não lembro. Então, para que querer ir para a terceira dimensão junto com os familiares? Não vai mudar nada, só porque agora tem a transição planetária, mas a situação de desencarne não é diferente daquelas de antigamente. O desapego, o ceifador chamado desapego, vem para libertar aquelas almas que estão prontas, mas estão apegadas. Por causa do apego, podem perder a chance. Então ele vem para provocar situações. Prestem bem atenção. Situações que a gente vai ter perdas. Para que a gente entenda que aquilo podia ser importante, mas a gente tem que aprender a não ter, a desapegar. Todos vão ter o necessário, a providência divina não desampara ninguém. Mas esse negócio de querer ter mais que os outros, querer ter a todo pano, a qualquer custo, vantagens e vantagens e vantagens, eu diria que é o bilhete que pega o trem do exílio. E o ceifador vem justamente para tirar daquelas almas que têm chance de ser levadas para a quinta dimensão, para a nova terra, para que elas tenham a perda e aprendam a desapegar. Então, o ceifador não é uma ameaça, o ceifador é uma bênção. Porque um dia eu escrevi um texto, eu fiz um áudio com o título A maior desgraça ou o maior prejuízo de uma alma seria perder a chance de ir para a nova terra. Não há nada pior que isso. Nada é pior que isso. Perder a chance de ir para a nova terra é a certeza de um mundo muito inferior em termos de evolução, onde as almas vão lá ajudar a desenvolver aquele mundo, obviamente, mas vão enfrentar mais outro tanto de centenas ou até milhares de encarnações na dualidade, até ter uma nova chance, como aqui nós temos agora. Então seria a pior coisa que poderia acontecer para uma alma encarnada, perder a chance de ir para a nova terra. Então o ceifador, ele é o nosso amigo que vem e, se precisar dar-lhe umas bordoada, como se diz, né, no lombo, para soltar o grão, né, para ir para o celeiro em segurança. Então este ano nós vamos ter o ceifador, que vai promover o desapego.
para libertar aquelas almas que correm o risco de se perder ainda por causa do apego. Pode ser que venha mais um ou dois, não importa. Eu, particularmente, acho que eu não fui sacudido pelo primeiro ceifador. Acredito que não serei também pelo segundo, porque no primeiro eu não precisei levar a bordoada no lombo, como eu disse antes, para desenvolver solidariedade, compaixão, amor incondicional, respeito. Eu não precisei. Eu já vinha, acho que eu já tinha que chegar desde antes, né? E agora também eu não estou apegado a nada. Minha vida está muito boa como está, não é falta nada, não tenho nenhuma pretensão de ter coisas que eu não posso levar. Porque a única coisa que eu vou levar quando desencarnar vai ser a condição e a frequência da minha alma. Não vai ser nenhum bem material, não vai ser nenhuma pessoa, não vai ser nada. Se vier o terceiro ou quarto, não importa. Cada um vai ter uma oportunidade se ainda precisa que o ceifador bata nele. A janela de tempo de 50 anos, que fecha em 2025, está terminando. Não sabemos quais os eventos ainda vão vir nos próximos meses, os próximos 2, 3 anos. Mas eu acredito porque todas as informações que me vêm já, pelo menos de 2012 para cá, que o próprio evento chamado de o grande evento deve ocorrer nesta janela de tempo. Já foi dito aqui outras vezes. E se vai ocorrer esse evento, então aquelas coisinhas que antecedem o evento devem ocorrer antes. Talvez tenhamos um outro ceifador ainda em 2024, se for preciso. Se tiver tipo 10% da humanidade, 5%, 1% da humanidade que precisa do ceifador, ele vai vir. Pois eu já disse, é uma bênção que ele venha. Por isso, quando se fala em ceifador, não fiquem tristes, não fiquem com medo, não fiquem apavorados. Ele vem para salvar muitas almas. Mas o que nós vamos dizer quando tem gente que é temente a Deus? Teme Deus. Porque foi ensinado que tem que temer Deus, porque Deus é um carrasco, julgador. Quando Deus é uma consciência, é a fonte, nós somos parte daquela fonte, daquela consciência, nós somos parte do Deus também. Então nós temos a partícula divina dentro de nós que nos dá esse direito. E Deus é a árvore que deu todas as sementes e diz assim: vão, semeiam, plantem, colhem, façam as experiências e voltem para cá contar cada um a sua história para os demais que não fizeram a mesma caminhada, a mesma história. Por que temer Deus? Devemos temer os capetinha, né? Aqueles que realmente atrapalham a nossa vida. Aqueles que vieram lá de Orion e quiseram dominar a raça humana, que é uma raça de almas amorosas, puras. Vieram aqui experienciar a dualidade para contar para o universo depois como é essa vida na dualidade, com o véu do esquecimento. Mas vieram aqueles das trevas, né? E acharam bonito sacrificar os humanos
A hora que vier as revelações finais das verdades, nós vamos saber exatamente o que eles fizeram com a humanidade. Eu acho até que, eu diria, arriscaria aqui todas as minhas fichas numa aposta. O terceiro ceifador vai ser o Apocalipse, as revelações, a verdade. A verdade nua e crua. Ela vai dar um choque tão grande que o resto dos grãos de trigo vão cair tudo na redinha, tudo na lona, como se diz, para ser guardado. Mas não vai escapar ninguém. Aquele que tá bom, porque se as pessoas tiveram preocupação com o primeiro e com o segundo, o terceiro ele vai ser um pouco mais forte. Porque se tu tem lá um feixe de trigo e tem que bater para tirar o grão, os últimos tem que bater mais forte. Senão caiu na primeira, né? Então, estamos já avisados. Teve gente que me pediu sobre aquele negócio de 31 de janeiro. Eu não fiquei sabendo daquilo porque eu não recebi nada sobre aquele evento do dia 31. Mas parece que falava sobre o negócio do ceifador para amenizar um pouco. Olha, eu diria que tudo que a gente faz com a boa intenção ajuda. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Eu tenho que me preparar, porque se eu ainda estou preso na palha, a bordoada vem para que eu me solte. Então, pedir para amenizar a paulada, sei lá. Será que vai ajudar ou vai prejudicar? Vai deixar mais grão lá na palha? Eu acho que a medida tem que ser exata. Mas, enfim, cada um, cada um tem uma interpretação e nós não vamos aqui discutir interpretações dos outros, assim como sempre digo que a opinião de cada um é a opinião de cada um. Vale para ele, não vale para os outros. Palpite também. Se fosse bom, a gente venderia, como diz o ditado, não daria de graça, né? Mas o que eu posso dizer hoje para vocês é que vamos receber o ceifador, vamos dar as boas-vindas a ele, porque ele vem para nos ajudar. Se qualquer um de vocês é um grãozinho de trigo que ainda está lá no meio da palha, tem oportunidade agora. Mas saia na primeira pancadinha, não precisa esperar levar todas no lombo. Para quê? No primeiro sacudidão, saia. Você pode fazer isso. Preste atenção. Aliás, eu diria que se a lona já está colocada lá no chão para colher os grãos, você está bem sequinho, já dá para saltar fora, né? Cair em cima da lona. O que é desapegar? Começar a pensar nisso. Aquelas pessoas que vendem a alma pro diabo para poder ter fortunas e ter recursos, ganhar vantagens, ter poderes. Vamos ter compaixão dessas almas, porque daqueles planetas de terceira dimensão onde vão os exilados da Terra, talvez eles vão para o pior deles. Porque precisa. Porque é frequência. Não existe um julgador, existe um detector de frequência. É automático. É como aquela fábrica de bebida que as garrafas vão tudo numa fileirinha, em pé, e num ponto elas é injetado o líquido dentro dela, no outro ponto chega e bate uma tampinha e fecha. Que beleza. Tudo automático. Parece que as almas vão estar tudo enfileiradinhas e
vai ter uma classificação lá adiante, cada uma vai para um lado, para o outro, e depois lá na frente se juntam em grupos e vão para cada uma para os planetinhas adequados, né? Vamos nos preparar para desapegar. Como diz a parábola bíblica, não crieis fortunas na terra, crieis fortunas no céu. Porque o que está aqui na terra não vai junto. A única coisa que vai para o além é a bagagem da alma, que nada mais é do que as boas ações. Porque as más ações prendem a alma ainda nos mundos inferiores e não deixa ela subir, se elevar. Cada um segundo suas obras, cada um segundo suas escolhas. Cada um vai colher do seu plantio, da sua semeadura. Não há justiça mais justa do que essa. Então agora eu vos deixo com o meu grande abraço de luz para envolver cada um de vocês. Namastê.